Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as reflexões que a série Não Estou Morta trouxe e queria dividir com vocês. Você já assistiu essa série? Quer saber mais sobre ela? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu peço para já se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Esses dias eu terminei de assistir a série Não Estou Morta e ela trouxe algumas reflexões que eu acho legal a gente dividir. Eu vou dar um pequeno contexto do que se trata a série para a gente conseguir falar sobre. Vou tentar não dar spoiler, mas caso aconteça, eu vou deixar aqui avisado para vocês pularem. Dando uma pequena introdução, então, ela conta a história da Nel. Ela é uma moça de 37 anos, se eu não me engano. Ela é jornalista, ela tem uma carreira na cidade onde ela mora e ela decide largar tudo para ir viver em outro país com o namorado. Na época, namorado, eles foram morar juntos por conta da carreira dele. Ela fica 5 anos por lá e de repente ela vê que a relação não deu certo e ela volta para terra natal dela, para a cidade dela. E quando ela volta, ela se vê no mesmo emprego. Oh, that makes it less personal. Still hurtful though. No mesmo lugar que ela trabalhava, na verdade. E os amigos, os colegas da época já são todos gerentes, já ocupam uma posição um pouco maior dentro da redação. E ela, a única posição que ela consegue é escrevendo obituários, o que é colocado como uma posição inferior, uma coisa irrelevante, algo sem tanta importância. Ela se vê de volta à cidade dela, solteira, sem nenhuma conquista praticamente, em luto daquela relação que se foi, em luto de tudo que ela tinha sonhado e fantasiado para ela. Então ela se vê de luto da relação, de luto das fantasias que ela tinha, né, criado para viver lá com ele. Ela se vê também morando com um colega de quarto. At all. I'd like to do a proper kitchen table. There's plenty of places you could eat. Eat in your bedroom, or you could eat on the couch if you put a blanket down. You could even eat in the bathroom if you're a monster. Tem várias manias e depois a gente vai entender o porquê dele ter essas manias. Ela se vê completamente perdida. Os amigos cresceram profissionalmente e ela volta meio que a estaca zero. Inclusive, um dos amigos da época é o seu gestor atual, escrevendo obituários, o que é colocado como algo não tão legal dentro da profissão, dentro do jornalismo. E sem casa, sem uma vida financeira estável, sem uma relação legal, enfim. Então, a gente vai acompanhar esse processo dela de lidar com essas questões. O primeiro caso que lhe é colocado, o primeiro obituário que ela tem que fazer, ela se depara com o morto do lado dela. Don't you come any closer, I will kill you. Don't bother. I'm already dead. Oh my god, you're my obituary. Ta-da! Nope. No, I do not see dead people. Ela começa a ver as pessoas mortas das quais ela está fazendo obituário. Então, cada episódio, se eu não me engano, tem uma pessoa, ela escreve o obituário dessa pessoa. E ao mesmo tempo, essas pessoas vão ajudando ela a resolver as suas questões. Except you got old and you died. I know, super sadsies. Vários personagens, conta um pouquinho da história de vida de cada personagem e ao mesmo tempo sempre tem um link com o que ela tá vivendo naquele episódio. Então, o primeiro episódio é o de um senhor. The only one that can see me. No! Yep. No! Yep. No! E ele vai mostrando para ela as conquistas, as derrotas, a forma como ela lida com as questões dela. Ela acaba fazendo amizade com a esposa, né, com a viúva dele. Então é uma amiga que ela leva para a vida. E a gente vê bastante reflexões e o quanto essas pessoas ensinam ela a viver. Então teve esse senhor, teve uma amiga da escola que fazia bullying com ela. E depois ela começou a entender o porquê dessa amiga fazer esse bullying. Então a gente vai acompanhando o dia a dia e a forma como ela vem lidando com as questões dela. Ao mesmo tempo, ela vai se reorganizando com as amizades que ela deixou, as amizades que se distanciaram diante da mudança dela. Nova gestora é filha do dono, então elas já tinham uma rixa antiga. A amiga dela mais próxima já casou, teve filhos, se eu não me engano ela tem 2 filhos, não mostra na série, mas menciona bastante isso. O amigo já tá casado, numa relação estável, e eles estão pensando em adotar uma criança, adotar um bebê,
Então todos já estão meio com a vida organizada e ela ainda tá com essa vida desorganizada. Então a gente no começo fica meio que sem entender um pouco as razões dela ter voltado, dela ter abandonado essa relação, mas ao longo da série a gente vai começando a entender. Aqui acho que vai alguns spoilers, então se você quiser pula um pouquinho. Ela fala pra amiga mais próxima, que sempre foi a amiga mais próxima, de que eles sofreram um aborto espontâneo, então foi bem difícil deles lidarem, talvez eles nem tenham conseguido lidar com essa questão do aborto, e por N outras questões ela decidiu voltar. Nos últimos episódios a gente vê que ele volta para a cidade em busca de se reaproximar dela, em busca de reatar essa relação, mas ela até vai por um tempo entendendo que é isso que ela quer reatar, que eles, né, fazem as pazes, e a gente entende como que ela veio embora. Ele tinha um grande evento no trabalho dele e ele estava esperando ela, mas ela não foi nesse evento e veio embora. Foi pra cidade dela. E aí a gente vê que ela saiu meio que fugida, vamos dizer assim. E aí eles se resolvem nesse sentido. Eles se entendem nisso tudo, lavam a roupa suja e no finalzinho da série eles meio que estão juntos, que vão reatar, vão se reorganizar. E esse amigo de quarto, né, amigo de casa dela, ele fala pra ela que será que era a coisa certa, porque ele não consegue ver ela enquanto ela quando com ele, enquanto estando com esse namorado. Ele sempre tenta, ele toma frente, ela se molda pra se fazer caber na relação, e ela não consegue ser ela, e diante disso ela tem um start, fala, não, realmente não é isso, e decide de fato terminar essa relação e se reorganizar da forma que ela entende ser mais saudável. Então, basicamente, esse é o contexto geral da série, e diante do que eu for trazendo que levantou meu olhar pra gente conversar sobre, eu vou talvez acrescentando mais alguma informação. Primeiro de tudo, eu achei muito bacana a atitude dela de largar tudo e enfrentar e entender o que ela queria naquele momento e se arriscar quando ela decide ir para outro país com o namorado. Pelo que passa na série, eles eram apenas namorados, ele tinha uma oportunidade de trabalho em outro país e ela abandonou tudo para ir. Ela é muito criticada por isso, na série a gente percebe o quão ela foi criticada por esse movimento, mas eu achei muito legal da parte dela ter tido essa vontade, esse desejo e de tentar, de arriscar. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente não se arrisca, a gente não tenta por medo do fracasso, de abandonar alguma coisa. Às vezes a gente prefere ficar numa posição que já não está confortável por medo do novo, e que esse novo pode ser muito mais confortável ou menos desconfortável, não sei. E o quão também a gente às vezes deixa de fazer algumas coisas por conta do outro. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não é legal. Ah, fica onde você tá. Ai, pra que isso? Nossa, vai fazer isso? Não. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, nos apontam o dedo e nos trazem para baixo, ao invés de não, vai lá, tenta, se não der certo eu tô aqui, se arrisca. É muito difícil alguém nos incentivar dessa maneira. Apesar de todos os julgamentos, eu achei muito legal esse movimento dela ir, se arriscar e tentar, e também de ter a humildade de voltar à estaca zero, do quanto ela foi humilde e de assumir isso. É claro, acho que aqui vai um spoiler, talvez, em relação ao pai dela. Ele aparece na série, eles têm um negócio da família e aparentemente para a família tá tudo bem, ela tá bem sucedida de novo, ela não tá sofrendo nada, e o pai vem visitá-la e entende a situação que ela tá, entende o que ela tá passando, e ele fala para ela, você não precisa estar nesse cargo, você não precisa estar nessa casa, dividindo a casa com alguém, você pode ter um conforto maior, você pode assumir os negócios da família, mas por não ser algo que lhe brilha os olhos, ela decide recusar a proposta do pai e bancar a sua vontade, bancar o seu desejo, por mais que seja doloroso, mas é onde ela sabe que deve estar e é onde ela sabe que vai conseguir o que ela quer, que a partir disso ela vai conseguir se refazer, ela vai ter a carreira que ela deseja, enfim. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse ímpeto da gente arriscar,
da gente se organizar, se planejar sim, mas se a gente tem vontade, é fazer, é ir. Então, da gente ter esse movimento de se arriscar, de fazer, de ir com planejamento, claro, talvez com organização, a nossa vida não é uma série, mas de que a gente pode tentar e que se não der certo, a gente se reorganiza, a gente se refaz. É igual o GPS, quantas vezes sei lá, a gente tá andando num lugar e interditado aquela via, o GPS tem que reorganizar a rota rapidinho ali pra gente não se perder. Então a mesma coisa com a vida, a gente vai reorganizando o GPS. É melhor às vezes do que a gente ficar estagnado, ficar frustrado, achar que sempre o outro pode e a gente não, de que a gente pode sonhar mesmo, de fato, e tentar. O não a gente já tem, então se tá desconfortável, acho que a gente pode arriscar e que depois a gente tenha a humildade de voltar se for necessário, porque às vezes nem é. Outra coisa que me chamou a atenção é a questão das amizades, porque não fala claramente na série, mas dá a entender que nesses 5 anos ela ficou um pouco mais afastada desses amigos. É claro, por conta do dia a dia, das obrigações do dia a dia, da distância, é natural que a gente se perca no meio do caminho. Mas do quanto essas amizades foram importantes para ela nesse processo de se reorganizar, do quanto talvez essas amizades eram verdadeiras para quando ela precisasse deles suprirem isso, né? De darem esse porto seguro para ela conseguir se refazer. Então, eu achei muito bacana essas relações de amizade, essas duas amizades principais. E também a questão dela se abrir para novas amizades. Então, como eu falei um pouquinho antes, a gestora do lugar que ela trabalha, elas nunca foram muito próximas. E, inclusive, ela e a amiga sempre denegriram um pouco ela, por ser a filha do dono, por ela talvez ter um movimento um pouco diferente delas. E quando ela volta, a amiga e essa moça estão mais amigas, estão próximas, porque elas tiveram filhos, elas meio que se aproximaram no momento de vida em que elas estavam passando, as semelhanças da vida. E o quão ela se abriu também para ver essa outra moça enquanto ela, que não era como ela pensava, que ela pode se abrir para outras amizades. Então achei bacana também esse movimento, inclusive do colega de quarto. It's difficult having a conversation with you when you look like 3 kids stacked on top of each other, trying to sneak into an R-rated movie. Really? Porque são pessoas bem diferentes dela, mas mesmo assim ela conseguiu se abrir para entender essas pessoas enquanto elas, de entender esse movimento de cada um e de acolher de algum modo, inclusive com a viúva do primeiro obituário que ela fez. O quão foi bacana essa amizade que elas fizeram e o quão ela consegue também unir todas essas amizades, porque as amizades do trabalho passam a ser inclusive amizades dessa viúva, amizades desse amigo de quarto, de casa. Eu achei bem bacana como mostra essas relações de amizade e o quão elas servem de base para ela se reerguer, o quão ela entende que talvez não esteja sozinha como ela imaginou que estaria quando voltou. Então acho que fica a lição também da gente buscar amizades verdadeiras, amizades que não vão nos apontar o dedo, virar as costas nesse momento, porque os amigos avisaram, né? Essa amiga mais próxima, ao que me passou, ela meio que tinha dado alguns alertas em relação a esse namoro, a essa mudança, mas foi meio que se der merda, a gente refaz, a gente se reorganiza, então eu tô aqui. Então achei bem bacana isso e da gente trazer pra nós a reflexão dessas amizades. Que tipo de amizade a gente tá tendo, se é uma amizade saudável ou não, se faz parte do que a gente entende ser correto, se faz sentido termos essa amizade em nossa vida, se é uma amizade que acrescenta, se é uma amizade que só solicita, que só demanda, que é pesada. Então acho que da gente também fazer esse balanço das amizades e entender quais são as amizades verdadeiras mesmo. Por último, a última reflexão que eu queria trazer é a questão do relacionamento dela. A gente começa a perceber ao longo da série o quão talvez não era tão saudável essa relação. Como eu falei um pouquinho antes, o quanto ela se anulava, o quanto ela abriu mão de coisas para estar nessa relação. E como eu falei lá atrás, no começo, que eu achei muito bacana esse movimento dela ir e se arriscar, eu acho sim muito bacana, mas também da gente pensar o quão recíproco tá sendo.
até onde ele também tá abrindo mão de algumas coisas ou não, até onde ela tava se permitindo ser quem é na relação ou não. E como eu falei no final, o amigo dela que dá essa alerta pra ela de opa, peraí, eu não tô vendo você enquanto você. Ele vai contar, né? Teve um exemplo de uma história que aconteceu com eles quando eles estavam lá no outro país e que ela começa a contar e do nada ela para de contar, do nada, né? Ela para de contar, fala pro namorado contar, que ele conta melhor, que ele fala melhor. Então, o quão ela se rebaixa pra estar nessa relação, o quanto ela vê ele enquanto outro muito grande e ela talvez fique com nada ou não se permita ser quem é. E quando esse amigo dá esse alerta pra ela, aí que entra também a questão da amizade, o quão bacana são essas amizades, e acendeu o alerta pra ela, opa, peraí, realmente não tá legal. E é importante a gente pensar nisso, porque nos colocamos às vezes em relações que são pesadas, que são duras, que são difíceis, que a gente não se permite ser quem é, e o quão isso é saudável ou não. Às vezes a gente se mutila para se fazer caber nas relações, para se fazer caber nos lugares, e é importante a gente saber os lugares que a gente quer de fato ocupar, os lugares que a gente quer estar, que a gente entende que faz sentido e que é o nosso lugar, que a gente consegue ser livre, que a gente consegue ser quem é. Porque em muitos casos o preço a se pagar é muito alto. Não é justo com a gente viver nesse movimento de se mutilar para se fazer caber onde o outro quer que a gente esteja ou diante do que o outro espera que a gente seja. Eu achei muito legal nesse final que ela conseguiu abrir o olhar para isso. Não, peraí, realmente, eu tava aqui me refazendo, gostando do meu trabalho, porque ela começou a gostar de conversar com os mortos, de fazer os obituários, das lições que ela estava aprendendo diante de cada personagem que aparecia. Acho que ela entendeu, olha tudo que eu vou ter que abrir mão para me fazer caber nessa relação. Lá atrás estava ok, talvez ela abrir mão de muita coisa, mas talvez hoje não mais. Então também da gente reconhecer os nossos limites, e eu achei que a série trouxe isso de uma forma muito bacana. É uma série leve, curtinha, rápida, mas eu acho que traz muitas reflexões. Eu trouxe essas apenas, que eu acho que foram as principais, mas eu acho que daria conversa para muitos outros vídeos e muitos outros momentos, e eu gostei bastante. Foi uma série assim que eu assisti rapidinho, foi muito gostosa, mas que mesmo sendo uma comédia, mesmo sendo algo leve, nos traz muita reflexão, nos traz muita coisa para pensar, e essas foram as principais e vale a pena dividir com vocês também. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês assistiram a série, se vocês têm alguma outra reflexão que a série trouxe e se despertou interesse também de assistir essa série, e se tem alguma que vocês querem que eu assista e fale aqui um pouquinho mais. Traz tudo aqui embaixo que eu vou adorar conversar com vocês. E se gostou desse vídeo e se gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que também gosta desses assuntos. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar. Até mais!